Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Hoje é dia 18 de agosto. Eu sou Adriana Machado, estou aqui em Nova York e estou muito bem acompanhada dos companheiros Felipe Aburaia, que hoje está no Brasil, e Cláudio Martins, que está em Barcelona. Boa tarde, companheiros. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Já vou começar falando que o companheiro Edmar Julião da Costa se tornou membro bronze do canal. Muito obrigada, companheiro. Todo mundo que estiver assistindo, que ainda não for membro, faça igual o companheiro Edmar e se torne membro do canal. A gente está no COTV, Causa Operária TV, Canal Reserva, porque ainda estamos sofrendo a perseguição, a censura do STF e do careca fascista do Alexandre de Moraes. O PCO aí continua tendo as mídias sociais censuradas, então a gente está com o canal Reserva. Todo mundo que puder compartilhar o vídeo, porque a gente ainda não tem os 100 mil membros que a gente tinha antes, e divulgar os vídeos de todos os programas, porque está todo mundo tendo dificuldade de achar, e ajudar a gente a divulgar a imprensa revolucionária, independente da Causa Operária TV, do Partido da Causa Operária. Então, vamos lá. O correspondente internacional hoje, a gente vai falar do Congresso, que teve o Congresso Nacional do PCO, 11º Congresso Nacional do PCO, que foi no fim de semana passado. E a gente quer comentar aqui no Correspondente um vídeo que o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do partido, fez durante o Congresso, que ele fez um informe político sobre a situação internacional. O vídeo, a capa do vídeo é essa que vocês estão vendo aí. Ele está em outro canal, no canal PCO, Partido da Causa Operária, chama Informe Político por Rui Costa Pimenta, 11º Congresso Nacional do PCO, foi ao ar aí no dia 12 de agosto de 2022. Nesse vídeo, o companheiro Rui Costa Pimenta fez uma análise internacional e mostrou que, com o avanço da crise capitalista, que é a crise que a gente sempre vem falando aqui no Correspondente Internacional, né? A gente vê aí o aumento de preços, inflação, os trabalhadores sendo oprimidos por todo o canto do mundo. O companheiro Rui Costa Pimenta chamou a atenção dos militantes do PCO de que, depois desse longo período de depressão da classe operária, a gente está começando a entrar numa situação pré-revolucionária em escala mundial, que é o que a gente também já vem mostrando aqui no Correspondente Internacional. A gente já mostrou muitos vídeos aí de conflitos em todas as partes do mundo, mas hoje a gente queria fazer quase que uma retrospectiva, né, do que aconteceu, baseado nesse informe do companheiro Rui. A gente lembra que essa etapa que a gente está entrando agora, ela começou com a derrota do imperialismo no Afeganistão. O Rui falou que as derrotas do imperialismo são sempre um ponto de inflexão da situação mundial. E a derrota do Afeganistão, por muito tempo, a esquerda, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não conseguiu entender que era realmente uma vitória da classe operária em todo o mundo, né? A gente está vendo aí que o imperialismo, que é uma ditadura militar, está em decadência, e a China e a Rússia estão começando a desafiar essa dominação ditatorial, imperialista, no campo militar, porque agora esse desafio é possível. Então, vamos ver aí, comemorar mais uma vez
a derrota do imperialismo no Afeganistão, rapidinho, para a gente lembrar onde a gente começou. Há um ano atrás, o imperialismo saindo correndo do Afeganistão. Então, aí, para a gente lembrar que começamos essa nova etapa, que pode ser uma etapa pré-revolucionária, e que agora, com o conflito na Ucrânia, e a gente viu em Taiwan também, o imperialismo não pôde reagir, né, aos ataques ou treinamentos militares da China ali em volta de Taiwan. Então, eu queria que os companheiros comentassem um pouco, antes da gente entrar a fundo nessa etapa pré-revolucionária, o que vocês acharam da análise política do Rui no Congresso? Ali. Vai lá, Cláudio. Cláudio, ele está com visitas ali. Então, a gente precisa frisar, em primeiro lugar, que esse confronto entre a China, a Rússia e os Estados Unidos não é um confronto global, né? É um confronto local, ali nas suas portas mesmo, ou seja, eles estão simplesmente em uma posição defensiva, impedindo que o imperialismo coma eles vivos, como faz em todo o mundo, né? O Afeganistão é outro caso, que ele foi praticamente digerido pelo imperialismo, mas o imperialismo não conseguiu engolir o povo do Afeganistão, reagiu e expulsou o imperialismo, né? E demonstrando aí a sua fragilidade mesmo, né? Porque tem muita gente que fala que a China é imperialista, que a Rússia é imperialista, e não é isso, né? Na verdade, são focos de resistência à dominação de monopólio do imperialismo americano, inglês, francês, que a gente já conhece. E esses países são simplesmente focos de resistência. O Felipe o enfraquecimento do imperialismo, na verdade, é que ele se desenvolveu tanto que não tem mais aonde continuar esse crescimento. E agora ele precisa engolir tudo o que sobra de mínima independência a respeito desse poder global, né? Mas não quer dizer que ele não seja presente no mundo inteiro, e ele se coloca em função dessa necessidade de uma maneira muito mais agressiva, né? Exatamente. A gente já falou aqui que a Rússia não está atacando, ela está se defendendo, né? A China, do mesmo jeito, todo mundo viu que o problema lá em Taiwan começou com a Nancy Pelosi indo lá, interferindo diretamente. Todas as questões da China dos uigures, existe uma propaganda muito grande do imperialismo para falar que lá tem violação de direitos humanos, eles ficam interferindo em Taiwan, em Hong Kong, com ONGs, né, com organizações não governamentais, na Rússia também, na Ucrânia, foi o golpe da Ucrânia. Então, é uma reação, né? Então, mas o que chama a atenção é que o imperialismo não consegue controlar como antes, né? A dominação não está funcionando mais. A gente chegou aí num ponto de que ele demonstrou o enfraquecimento, como o Rui falou, que foi a derrota no Afeganistão, e as outras potências aí, não são outras potências, mas são potências militares importantes, que é a Rússia e a China. Eles verificaram que esse é o momento de reagir, né? Assim como as trabalhadoras de todo o mundo, com esse confronto, também vão ter a mesma percepção, né? O importante também frisar que a reação, a agressividade do imperialismo não é apenas contra esses países, mas também contra as suas próprias classes trabalhadoras. Exatamente.
que é quem está pagando aí as consequências dessa aventura militar, pode dizer, dos Estados Unidos, né, contra a Rússia, essa tentativa de bloquear a Rússia, que não funciona porque o imperialismo não consegue bloquear os próprios capitalistas, né, que se aproveitam aí da situação. O Felipe esteve lá no Congresso, o Felipe que mora em Berlim e agora está no Brasil, participou do Congresso. Felipe, tem alguma coisa para contar para a gente? Como é que foi lá? Como é que você sentiu lá no Congresso, junto com todos os militantes do PCO? Bom, foi muito legal. Desembarquei no Brasil, algumas horas depois começou o Congresso já. Não deu muito tempo para fazer muita coisa, além de ir direto lá para o centro de São Paulo, né? Eu vou ficar pouco tempo aqui no Brasil, depois eu volto para a Alemanha. Acho que o que dá para destacar é que o partido deixou bem claro, né, as orientações da nossa política para o próximo período, né? E eu acho que o mais importante a ser lembrado é o combate da infiltração imperialista dentro da esquerda, né? E a formação de uma frente imperialista da esquerda à direita política, né? Que é para conseguir apoio para as campanhas que podem ser apoiadas tanto pela esquerda ou pela direita, né? No caso, petróleo 100% nacional e a Amazônia é nossa. Exatamente, uma ampla frente anti-imperialista dos trabalhadores mundial, que é isso que a gente procura e tenta fazer. A gente viu... O Rui, só frisar isso, que o Rui apresenta isso, na verdade é bem complicado, bem complicado esse posicionamento do partido, mas ele apresenta essa contradição que numa frente anti-imperialista a gente pode ter mais apoio dentro da própria direita do que dentro da esquerda. Isso reflete essa infiltração do imperialismo na esquerda. Uma esquerda que é incapaz de assumir uma posição anti-imperialista. Então, uma atual situação de polarização com o conflito da Rússia, fica bem claro dentro da esquerda qual parte da esquerda está infiltrada e qual parte da esquerda defende os princípios tradicionais da esquerda, os interesses da classe trabalhadora. Queria, inclusive, anunciar aqui que esse domingo, todo domingo, a gente faz o debate da Célula Internacional do PCO, e esse domingo a gente vai discutir mais sobre esse assunto, sobre quem é a esquerda e quem é a direita na situação atual e nessa ampla frente anti-imperialista que a gente está formando. A gente já mostrou aqui muitos caminhoneiros lá do Canadá que foram acusados de ser direitistas e foram perseguidos pelo imperialismo, e teve muita gente da esquerda condenando, e vários outros, a gente vai passar por vários outros pontos. Fala, Felipe. É importante, né, destacar, né, que eu não sei se tudo foi transmitido na internet, né, do Congresso, né, mas teve uma discussão bastante longa a respeito disso que o Cláudio comentou, né, a respeito porque é polêmico esse posicionamento da frente anti-imperialista, né, tem um pessoal que ficou meio incomodado com esse negócio, né, inclusive dentro das fileiras do partido, né, principalmente no que diz respeito à percepção que as pessoas fora do partido podem ter a respeito desse posicionamento, né? Então é bom deixar claro, né, assim, de maneira resumida, né, principalmente pro caso de algum abelhudo que se diz de quarto internacional estiver assistindo a gente, né? Essa frente não é porque o PCO é um partido nacionalista, né? O PCO é um partido internacionalista porque nós somos comunistas, né? Mas a gente está combatendo o imperialismo, que é o maior inimigo da classe trabalhadora. Portanto, né, assim, a gente não recusa apoio dos nacionalistas de verdade, se eles estiverem dispostos a combater o imperialismo. E a importância disso é que você combatendo o imperialismo, você consegue abrir caminho para o socialismo. A gente não abandonou o nosso programa, a gente não é um partido nacionalista que nenhum zabelhudo fica falando por aí. A gente é trotskista. É importante frisar também que essa posição não entra em contradição com a tradição marxista, né? Não entra em contradição. A gente
a gente tem um apoio às forças nacionalistas para alcançar o objetivo da tomada do poder político, dentro dos princípios da Revolução Permanente. Quem se esqueceu disso são esses partidos que se dizem da Quarta Internacional. Isso, para quem está aqui na militância no exterior, eu estou há mais de 10 anos acompanhando esses partidos. É muito difícil acompanhar a política deles, é muito confusa, mas na atual situação do conflito entre a Rússia e o imperialismo, essa posição ficou bem clara, né? E não tem aí uma vírgula no marxismo que apoie ou que defenda a aliança com o imperialismo. Isso é impossível, né? Impossível completamente. Então, por isso, essa posição do partido é importante, porque a gente consegue fazer bem a separação de quem está na luta com a gente, dos interesses do trabalhador e do proletariado, e quem está do lado do imperialismo, está infiltrado pelo imperialismo, seja ideologicamente, seja economicamente. Né? A gente não tem condição de afirmar esse ou esse ou esse. A gente tem alguns, né, que a gente já fez a denúncia, como no caso do RE. Alguns a gente tem, mas a gente não tem condições de afirmar todos os partidos aí que se dizem da Quarta Internacional, quais estão ligados, quais não estão com a máquina imperialista, mas a gente, ideologicamente, na atual conjuntura política, isso fica muito evidente e muito fácil, né? A gente tem aí que se dizem da Quarta Internacional apoiando envio de armas não, de equipamento de proteção para os nazistas ucranianos. Né? Ô, Laís, produção, o som do Cláudio está saindo aí bem? Então tá. Então estava saindo. É que o pessoal está falando aqui no chat. Você terminou, Cláudio? Desculpa. Não, terminei. E não vai alongar muito isso daí. Não, mas é isso. Defendemos a Amazônia, defendemos o Brasil, por isso que a gente faz a Universidade Marxista, História do Brasil, que inclusive volta em setembro, agora na época de eleição a gente vai dar um tempo, mas em setembro estamos de volta, e defendemos o Brasil soberano até começar toda a Organização Internacional dos Trabalhadores. Até lá, defendemos o Brasil. Só concretar aquilo, Adriana, olha, vamos dar um caso concreto muito claro. Né? Na luta aqui na Catalunha, que a gente está aí, a gente viu a posição, as mobilizações que tiveram pela independência da Catalunha, que é uma posição anti-imperialista. A gente vai na praça aqui, que está o ajuntamento, que é o governo do estado, a prefeitura, todos apoiando a Ucrânia. A gente pergunta, por que essa luta foi traída da maneira que foi? A gente pergunta, aqui, na cúpula dos atos contra a OTAN, qual partido político que se diz da Quarta Internacional estava nessa organização contra a OTAN? Qual estava? Não se sabe, porque eles estavam escondidos. Nenhum partido, nem da Quarta Internacional, nem nenhum. Todos os integrantes de partido político, eles estavam por trás de organização não sei do que. Eles não se apresentam como partidos políticos. Ou seja, não tem nenhuma tradição marxista. Está completamente esgotado isso. Exatamente. E o PCO aparece lá com a sua bandeira e com muito orgulho de ser o partido revolucionário trotskista com presença mundial. Queria agradecer o Sou Eu, que mandou um super sticker, bom trabalho aqui, e a Elizabeth Novi, querida Beth, também mandou um joinha top aqui de super sticker do YouTube, e falou que agora o som do Cláudio melhorou. Então, desse movimento de resistência ao imperialismo, a gente está vendo aí a Rússia e a China, que estão liderando, mas junto com o Irã, a Venezuela, a Nicarágua. A gente, esse mês, no final do mês, vai ter
a Venezuela vai sediar as Olimpíadas de Guerra organizadas pela Rússia. A gente tem um videozinho, mas acho que a gente já pode passar só a foto aí da matéria, mostrando que a Venezuela está sediando aí pela primeira vez na América Latina a competição que foi criada em 2015, organizada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Os militares já estão chegando lá na Venezuela e mostra aí essa aliança de países que fazem parte desse eixo de resistência. E por isso a gente sempre lembra que as eleições no Brasil são muito importantes para a gente ver de que lado a gente vai ficar. Se a gente vai continuar de 4 para o imperialismo ou se a gente vai conseguir se juntar aí a esse eixo de resistência. O que a gente queria mostrar hoje no programa a gente já vem mostrando sempre, mas esse começo dessa agitação das massas, que é o começo dessa frente anti-imperialista mundial. A gente vai começar com os agricultores. Eu não sei se os companheiros lembram dessa... A gente falou aqui no Correspondente em 2020, 2021, depois do começo da Covid, teve esse imenso protesto na Índia. A Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, foram mais de 250 milhões de trabalhadores que se juntaram aos agricultores aí numa das maiores greves nacionais de todos os tempos, quando o parlamento da Índia, em setembro de 2020, criou foram 3 leis, que eram as leis foram descritas como anti-agricultores, né? Os sindicatos organizaram aí porque falaram que os agricultores iam ficar à mercê das empresas. Isso em 2020, já tinha começado o Covid, a Índia foi aterrorizada, né, pelo Covid. A gente lembra, eles não tinham nem lenha para queimar corpos, mas tanta gente que morreu lá, e teve essa organização dos agricultores, e hoje a gente vê os agricultores em toda a Europa. A gente já falou aqui agricultores da Holanda, da Itália, tem da França, até na Austrália tem também, que eles vieram com essas mesmas leis anti-agricultores que dificulta, né, a produção. A inflação já está enorme, os preços altos, e os governos ainda vêm com essa demagogia climática de falar que o agricultor tem que diminuir o rebanho para diminuir o gás carbônico, sendo que as empresas não sofrem nada, né, dessas medidas climáticas. E começou também com a Covid, com o lockdown e a doença em si, uma crise de abastecimento mundial. Tem um vídeo aí dos protestos dos agricultores da Holanda, que mostra como que a Holanda lida com o fascismo. A gente viu aí os agricultores jogando
coisas nos policiais e queimando tudo. E a gente viu na Sérvia, na Estônia, Itália, vários países estão tendo essas manifestações dos agricultores, dos caminhoneiros no Canadá, aqui nos Estados Unidos. E a crise que começou em 2008, né? E com a Covid intensificou, virou uma crise mundial da cadeia alimentar e com a crise da Ucrânia. O Cláudio vai comentar mais. A gente tem aí a foto da Divela, que é uma das pastas mais populares aqui na Itália. Massa. Massa é macarrão, né? A gente fala Isso. aqui massa. Então, Passione Mediterrânea. Tem aí a foto do Mediterrâneo. Mas a gente vê que esse trigo aí não vem da Itália. Vem lá da Ucrânia, né? Vem lá do Mar de Azov, no Mar Mediterrâneo. Essa pasta não é tão mediterrânea assim. A gente tem aí o dono da indústria de vela. Aí ele tá reclamando, né, que o trigo dele está bloqueado lá na Ucrânia. Então, infelizmente, ele vai ter que aumentar o preço, né, do alimento, do trigo, né, da pasta, que é o que mais se come na Itália. No mundo inteiro, o trigo é a base da alimentação ocidental, praticamente. Então, a gente tem aí uma análise da Grain, que é uma publicação especializada no setor alimentário. Estão enfrentando uma crise de preço, não uma escassez de alimentos. Ou seja, não está faltando alimento, a gente está alimentando uma crise de preços. Todos os especuladores aproveitaram aí a situação na Ucrânia para fazer estoques de trigo, né, e de macarrão. Ou seja, a Divela está vendendo muito mais que antes, e ele culpa aí, não os especuladores, mas ele culpa o problema da guerra, né? O que a gente viu durante a Covid também, que enquanto as pessoas morriam e não tinham ajuda nenhuma do governo, as empresas ganhavam todo o dinheiro que eles falavam que era de ajuda, né? Está acontecendo a mesma coisa agora com essa crise de preços e de abastecimento. Então, aqui, de acordo com a revista Grain, de julho de 2022, o índice global de preços aponta que os preços dos alimentos estão no ponto mais alto, desde 1990, quando iniciou essa estatística, né? Ultrapassou o auge da crise de 2008. Né? Está mais alto o alimento do que na crise de 2008. Mostra que a produção e os estoques de alimentos permanecem estáveis, com pequenos aumentos desde 90, enquanto os preços dispararam por percentuais absurdamente altos, totalmente desvinculados da produção e dos estoques. Eu queria fazer um adendo rapidinho, lembrando também do informe da análise do companheiro Rui, que mostrou que essa nova fase é muito semelhante à crise de 1974, né, onde houveram várias revoluções, Portugal, Polônia, e que agora pode acontecer a mesma coisa, né, que é uma crise que tem precedentes, né? É uma crise que está fazendo a população mundial passar fome. A gente tem aqui, né, o relatório da Oxfam, de maio de 2022, chama-se Lucrando com Sofrimento. A Oxfam, que é uma ONG imperialista, né, mostra que a escalada dos preços dos alimentos coincide com os lucros extraordinariamente altos para as maiores empresas de alimentos e seus proprietários, junto com as empresas de tecnologia, energia e farmacêutica. Esses 4 são os setores que mais lucraram durante os anos da pandemia do Covid. Eles relatam que a riqueza combinada dos bilionários no setor de alimentos e agronegócios aumentou 45% nos últimos anos. Além disso, 62% dos acionistas do setor foram adicionados ao grupo de bilionários do mundo. Bilionários esses que também estão se organizando, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente.
tem esse outro aspecto também importante da situação alimentícia atual. Que eles estão comprando tudo, né? A gente já tinha falado que eles estavam comprando o mercado imobiliário. Agora eles estão comprando aí, já estavam comprando, né? Mas a gente está saindo essas notícias agora, isso já não é de agora, né? Já é um processo, né? Já vem de antes, mas eles estão comprando aí 17 milhões de hectares de terras agrícolas ucranianas. 17 milhões de hectares. Essas são Cargill, DuPont e Monsanto. A extensão das terras compradas por essas transnacionais equivale a toda a Itália e até um pouco mais. Entre os principais acionistas estão as empresas Vanguard, BlackRock, Blackstone e os de sempre, segundo a Australian National Review. Os suspeitos de sempre. Que são fundos do mercado financeiro. Não são nem uma empresa gigantesca, são os abutres, é a nata dos abutres do mercado financeiro. Eles saem do mercado financeiro, eles criam as suas próprias empresas de investimento. Ninguém sabe quem realmente está investindo nessas empresas, quem realmente está lucrando com a atuação, com a especulação, com a forma com que eles atuam, né? Mas ninguém sabe exatamente, mas a gente pode ter, com certeza, mais ou menos isso a face pública do imperialismo, né? Tem o Peter Thiel, que é um desses bilionários, ele é o dono da PayPal e ele que está financiando vários candidatos que são apoiados pelo Donald Trump aqui, que estão ganhando todas as primárias das eleições esse ano aqui nos Estados Unidos. Ele tem uma frase, ele é ridículo, mas mostra muito bem o estágio do capitalismo que a gente está. Ele fala: competição é para perdedores. O que eu quero fazer são monopólios. Faz a advocacia aí para os monopólios. E é isso, né? São os donos do mundo. São aqui o Tom Barros falando. 0,001% donos do mundo. Só a BlackRock detém 10 trilhões. É surreal. A gente tem a foto aí das terras que o Bill Gates está comprando nos Estados Unidos, né? Proprietário aí. E também que eles estão de olho na Amazônia, porque a gente vê aí o Bill Gates é o maior proprietário privado de terras agrícolas nos Estados Unidos. Ele agora tem 270 mil acres em terras agrícolas em 19 estados. Em comparação, o tamanho médio da fazenda em 2021 era 445 acres. 270 mil. 270 mil. Ou seja, latifundialização do próprio Estados Unidos. Exatamente. E a gente já falou antes que eles também compram o mercado imobiliário, né? Não existe mais. Os Estados Unidos está cheio de gente sem ter onde morar e cheio de apartamentos de luxo vazios, que são os donos, são esse pessoal aí. Vamos seguir em frente, Cláudio? Tem mais essa parte? Eu teria que falar também um fator importante que se atribui aí ao aumento dos preços, né, a inflação, aumento dos preços de alimentos também, aumento do preço da energia, do petróleo, e tem aí os gráficos da lucratividade das empresas petrolíferas também. Aquelas de sempre, né? Exxon, Chevron, Esso, BP, Total, Repsol. Um incremento absurdo, né? Aqui a gente tem essa companhia que está parecendo negativa. A BP que teve o... Mas a lucratividade dela foi também estratosférica, mas eles tinham investimentos na Rússia.
Então, por isso que aparece... Eles tiveram que sair da Rússia, por isso que aparece aí o negativo, mas a lucratividade deles no Ocidente também acompanha as demandas. Esses os responsáveis pela destruição da ecologia, né? Quando o pessoal vem falar de colocar lei contra a quantidade de rebanho do pequeno agricultor, ou falar que a devastação lá na Amazônia é culpa do pobre coitado que está tentando achar uma pepita de ouro lá no meio da Amazônia. Não, são esses aí que são os responsáveis. Não somente isso, mas também que eles estão lucrando absurdamente aí com o confronto contra a Rússia, né? Que a gente está pagando por isso, mas as grandes empresas aí, o imperialismo, embora pareça que eles estão tendo uma derrota militar, e estão tendo mesmo, mas a derrota econômica não equivale, né? Eles estão tendo altos lucros com isso. Todas as medidas do governo Biden favorecem a essas empresas, o aumento da taxa de juros, todas as medidas que estão sendo tomadas, bilhões e bilhões de orçamento extra, tudo vai para essas empresas. E essa crise de preços, da inflação, está afetando a Alemanha, né, Felipe? Você tem notícias? Sim, a situação na Alemanha continua ruim, estava ruim e continua piorando, né? Para você ter uma ideia, a maior distribuidora de gás, a Uniper, ela já realizou desde o início da guerra mais de 12 bilhões de euros de perda, né? Por conta que eles não conseguem vender o gás pelo mesmo preço que eles compram, né? Já que o abastecimento é reduzido a 20%, os contratos foram vendidos com o preço anterior, quando o fornecimento vinha da Rússia, que fornecia gás abaixo do mercado, e agora eles precisam cobrir o abastecimento pegando gás no mercado spot, que é mais caro, e aí só que eles recebem uma receita bem menor, né? A gente já explicou isso mais de uma vez aqui, né? E isso continua exercendo pressão sobre o governo, né? Inclusive a produção, se tiver o vídeo aí, o pessoal começou a ficar um pouco mais ousado nas críticas, né? Inclusive o pessoal que está dentro do governo, né? Não só o pessoal que está na rua, né? Um dos deputados do partido de Lincoln, né? Que é pequeno burguês, mas fez uma crítica bem colocada esses dias. A produção pode colocar. E, bom, esse cara praticamente é a crítica que o partido já fez há bastante tempo, né? Então o pessoal tem um delay aí, né? Normalmente eles demoram uns meses para fazer uma crítica tão ousada quanto a do PCO, mas nunca é a mesma coisa, né? De qualquer forma, a solução que o governo tem, né? Que a gente também já colocou aqui, do pessoal, eu inclusive, né? A gente tem que começar a pagar um ágio, né? Um preço fora do contrato, que é para essas empresas não irem à bancarrota. E é aí que o povo fica bravo, né? Porque o negócio já está caro e você ainda vai ter que pagar fora do contrato um extra para o fornecedor, né? E aí, por conta disso, o Olaf Scholz, o chanceler, ele foi numa cidade lá de Brandenburgo, né? Chamada Neuruppin. Ele foi fazer lá um comício e tal, e ele foi bem mal recebido, né? A produção pode colocar o vídeo. Selbstverständlich. Aber Putin schadet auch seinem eigenen Land. Und vergessen wir nicht, dieser Krieg
Berlin hat dann Tausende, Zehntausende geschickt und es sind unglaublich viele russische Soldaten für den Macht. Und eine der großen Folgen, die wir sehen, ist natürlich die Gefahr des Hungers in der Welt. Und die Ukraine und auch Russland sind wichtig, weil sie sehr viele Teile produzieren, sind sehr... Como vocês puderam ver, né? O pessoal não deixou nem o cidadão falar lá, o pessoal estava gritando, falando Hawab, né? Cai fora, né? E outras coisas pouco educadas, né? Tem mais protestos que estão planejados para as próximas semanas, né? Esse foi planejado em cima da hora, né? A pessoa ficou sabendo que ele estava indo para lá, aí os partidos de esquerda e direita já montaram os stands lá, treinou o pessoal para falar mal deles, mas nem precisava, o pessoal já chegou de casa com cartaz e tal, né? Enfim, engraçado, se você ler a imprensa burguesa a respeito desses protestos, eles falam que isso aí é coisa do pessoal da extrema direita, da extrema esquerda e tal, né? E, inclusive, um dos órgãos do serviço secreto, né? Na verdade, é o Serviço de Proteção à Constituição, na tradução livre, né? A CUR, diz que a organização desses eventos é uma forma de guerra híbrida da Rússia, né? E tipo, o povo não pode ter sido causado pelo povo que está tendo dificuldade para pagar as contas, que é umas coisas que a própria imprensa burguesa já colocou várias vezes, né? Aí é interessante que, ligado com isso, né, foi lançado também essa semana, né, o governo, ele acusa a Rússia, né, de fazer guerra híbrida, né, com isso, né, que é ele simplesmente estar veiculando notícias na imprensa com um ângulo diferente da imprensa imperialista, né, mas o próprio governo, ele também executa uma forma de guerra híbrida, né, porque saiu na imprensa que já antes da guerra, o governo alemão tinha formado um grupo de trabalho chamado Híbrido, que junta o gabinete do chanceler, o Ministério do Interior, o órgão de imprensa do governo, o Auswärtiges Amt, que é o Ministério das Relações Exteriores, né? O Serviço de Proteção à Constituição e o Serviço Secreto, e todos eles juntos formaram esse grupo chamado de Híbrido para discutir, né, essas ameaças de desinformação vindas da Rússia, né? Quer dizer, é que nem o inquérito das fake news, né, do Brasil, né? Uma coisa muito parecida, né? Que para você ver como que todos os regimes capitalistas hoje em dia estão se tornando bonapartistas, né? E só que a gente não sabe o que esse grupo de trabalho fez, porque o trabalho não é transparente. O trabalho deles, os relatórios que eles geraram não foram revelados, né? Mas a gente sabe que é uma tendência de você apertar o cerco, né, contra as liberdades democráticas das pessoas, né? Vocês se lembram que a gente reportou aqui faz umas semanas do caso da jornalista russo-alemã, né, Alina Lipp, que ela estava sendo perseguida porque ela tinha um canal no Telegram, onde ela estava reportando as notícias da perspectiva russa, e ela estando lá desde o começo da guerra na Ucrânia, né? E ela só não foi presa, aparentemente, porque ela não voltou para a Rússia, ela não voltou para a Alemanha, né? Mas agora, no começo de agosto, né, um cara foi preso lá na Alemanha. Ele é alemão, mora em Hamburgo. Ele também tinha um canal no Telegram chamado A Outra Alemanha, e diz que esse canal ele pertencia a uma plataforma nacional bolchevique, com orientação a favor da Rússia, e a promotoria pública acusou ele de fazer apologia ao crime, né, porque ele usou o símbolo Z e tal, apoiou a Rússia abertamente. O cara foi preso, né? Para você ver a situação que tá, né? Inclusive, eu mesmo que moro na Alemanha, vou ter que controlar o que eu falo aqui, porque aparentemente eu posso ser preso também, né? É uma loucura, né? Aqui nos Estados Unidos também a gente já viu aquele grupo socialista de negros que sofreram um ataque do FBI, e nas mídias sociais
todo mundo sendo cancelado. O PCO, claro, foi o primeiro partido de esquerda a ter a mídia social toda cancelada. Então, a gente vai vendo aí, com a crise aumentando, a ditadura imperialista vai apertando também, né? E uma última coisa, né, só para finalizar aqui dessa parte, essa perseguição política não é somente contra aqueles que têm engajamento político, né? Se bem que esse pessoal que a gente citou, eles são meros jornalistas, né? O que caracteriza que o Estado burguês está fazendo com uma restrição do direito de imprensa, né? Mas, enfim, né, tipo, eles perseguirem o PCO é uma coisa normal, porque geralmente o pessoal mais engajado é o que sofre primeiro. Mas agora eles também estão indo atrás de qualquer um, né? Por exemplo, as ministras, as primeiras ministras da Finlândia e da Dinamarca, né? Maravilha, porque são mulheres, logo elas representam todos os valores bons, ideais e blá blá blá. Elas estão defendendo agora que seja proibido a entrada de turistas russos na União Europeia. Né? Que loucura. Quer dizer, agora não é mais somente contra quem está engajado politicamente, bastando você ser russo já serve para você, né? E a Finlândia, a Estônia, a Letônia e Polônia também já estão também propondo que seja proibido emitir vistos para os russos, para que eles entrem na Europa. Quer dizer, não somente para turista, né? Mas se você quiser entrar na Europa e você é russo, você não vai poder, né? E é engraçado, né? Porque a Alemanha ela se opôs a isso daí, porque aparentemente o governo, sob a direção do SPD, é imperialista, lógico, mas tem uma tendência mais de conciliação com a Rússia, não sei porquê, não está claro ainda isso. Mas os países já do leste da Europa, eles são muito mais agressivos, né? E eles falam abertamente que tem que punir esses russos aí porque eles apoiam o governo, né? Então isso conflita com a visão deles de que a Rússia é uma ditadura, né? Porque, bom, se o pessoal apoia a guerra, então o governo está fazendo o que o povo quer, né? Então não é exatamente essa ditadura que eles estão falando, né? Mas, enfim, né? É isso. A Alemanha depende muito da Rússia economicamente, né? Das importações e tal. Mas o Cláudio quer fazer um comentário. A respeito desse termo de guerra híbrida, né? Fala mais alto, Cláudio. Esse conceito aí de guerra híbrida que aparece muito ultimamente, mas isso aí não é nenhuma novidade, é o termo que a imprensa burguesa usa para falar dos recursos aí, dos estudos que estão sendo destinados para a guerra contra a sua própria população. A maioria são recursos aí para sistemas de espionagem, aí, controle digital da população, né? Espionagem contra a própria população, controle de algoritmos, toda essa coisa aí, que eles têm um orçamento militar gigantesco para isso, os países imperialistas. Isso aí tem aí como desculpa, que é para evitar a guerra híbrida da Rússia. Isso aí não é guerra híbrida, isso aí é a guerra dos países imperialistas contra a sua própria população mesmo. Ou seja, incremento do aparelho repressor e modernização desse aparelho repressor. O que o PCO e o marxismo chama de luta de classes. Eu estou aqui sem saber muito bem. A gente tem mais ou menos mais 1 hora de programa planejado. Eu acho que a gente vai ter uma segunda parte de Começa o Agito das Massas. A gente tinha protesto em Serra Leoa para mostrar, tinha protesto contra o identitarismo na Sérvia, tinha protesto contra a presença imperialista na Coreia do Sul, o pessoal da Coreia do Sul percebendo que a Coreia do Norte não é o problema, o protesto enorme no Paquistão contra o golpe imperialista. Eles prenderam um aliado do Imran Khan e torturaram ele, o cara está na prisão, e o Khan continua falando que ele foi deposto, um voto de desconfiança no parlamento por conspiração dos Estados Unidos para remover ele do poder. Se a produção
me permitir, eu vou deixar isso tudo para a semana que vem, a gente reorganiza, porque o que eu queria falar era do Equador. A gente começou a falar aqui da esquerda imperialista. A gente está numa campanha muito grande pelo Lula presidente e tentando convencer a esquerda, principalmente aqui nos Estados Unidos, que essa aliança com o imperialismo não vai dar em nada, pelo contrário, é uma furada. Não dá para pedir para o Joe Biden validar a eleição no Brasil, não dá para pedir para o imperialismo interferir na Amazônia, isso tudo é furada. E a gente estava fazendo um ato por Lula presidente na Union Square no sábado passado, e apareceu um companheiro do Equador. A gente também tem uns vídeos, tinha aqui planejado, mas não vai dar tempo para mostrar dos protestos que aconteceram no Equador em julho desse ano, há pouco tempo, e o companheiro viu a gente fazendo campanha pelo Lula e veio tirar foto com a gente. Tem um primeiro vídeo aí, a gente na praça, e ele veio falar, porque uma coisa que é muito impressionante vivendo no exterior é ver a importância que o Lula tem em toda a América Latina, com todos a população do resto do nosso continente, que vê no Lula uma resistência e dá um apoio para a resistência no país deles, né? E no Equador, esse companheiro que veio se aproximar, tirar foto com a gente e acabou fazendo contato e mandou um vídeo, eles estão em campanha aí contra a prisão do vice do Rafael Correa, que é o Jorge Glass, que está preso aí por acusações sem fundamento, igual a Lava Jato, igual o Lula foi preso, justamente por um processo pela Odebrecht, por causa da Odebrecht, processo de corrupção da Odebrecht. Ele que era vice do Rafael Correa, depois que o traidor Lênin Moreno implementou esse regime neoliberal ditatorial lá no Equador, ele, que era o vice-presidente, foi preso, está preso até hoje. Hoje ele teve um habeas corpus para a libertação dele, mas eles não libertaram, ou seja, ele ele está sendo, como é que fala? Preso político. Ele é um preso político, foi raptado aí, tem uma palavra que não é raptado. Sequestrado. Sequestrado, está na prisão, tendo habeas corpus para sair. A gente lembra da prisão do Lula como que foi dramático também desse jeito, né? Deixa eu fazer um comentário. Pode falar. É a segunda vez que ele recebe habeas corpus. O pessoal do Equador comemora sempre que ele recebe o habeas corpus, mas a comemoração não dura muito, porque esses habeas corpus são revertidos. Esse último aqui, o juiz que deu o habeas corpus, inclusive, foi preso. Né? O juiz também. A gente vê o nível que está aí a ditadura no Equador, a ditadura imperialista, como o imperialismo tomou conta aí do Equador. O judicial do mundo inteiro, né? Mas a gente tem que lembrar aqui, acho que é importante também, que o Rafael Correa, ele conseguiu expulsar aí a base dos Estados Unidos do Equador aí no ano de 2009, justo antes do golpe em Honduras, né? Então foi um fato importante. A gente vê aí de onde que vem todo esse ódio do imperialismo, perseguição contra o Rafael Correa. O Glass, ele foi vice-presidente do Rafael Correa de 2007 a 2017, liderou setores estratégicos importantes no Equador, aí foi reeleito vice-presidente na chapa do Lênin Moreno em 2017, e como ele era esse último elo entre o Rafael Correa e a resistência, ele foi preso e está aí preso até hoje. Então,
A gente E lembra. o Rafael Correa está exilado praticamente fora do Equador. Se ele pisar no Equador, ele também vai ter o mesmo destino, né? E o povo do Equador, em julho, estava nas ruas, né? Uma situação aí que a gente vê só o povo nas ruas consegue combater o golpe. A população está desesperada aí na mão do imperialismo. A situação lá é catastrófica para a população, né? Uma realidade insustentável. Eu tenho 2 videozinhos rápidos para passar, um do Biron, que encontrou com a gente na praça e veio prestar solidariedade à nossa campanha do Lula presidente. ¿Cómo se llama el grupo? Buenos días, mi nombre es Byron Toaquiza Villacir, represento al grupo de la Asamblea Ciudadana Plaza de Teatro de Quito, Ecuador. Somos la Revolución Ciudadana, apoyamos a Jorge Glass, a la Revolución Ciudadana y lógicamente a Rafael Correa Delgado. Apoyamos también a Lula porque son de la izquierda que ha sacado adelante al país, a toda Latinoamérica y que ha tenido persecución política. Justamente nuestro vicepresidente Jorge Glass ya tiene libertad, pero no le deja salir el Guillermo Lasso. Entonces, juntos por la América Latina. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Toaquiza Villacís del colectivo Asamblea Ciudadana Plaza del Teatro y desde Quito, Ecuador les envío un saludo. Quería comentarles la situación actual del compañero Jorge Glass, quien hace más de una semana fue concedido un habeas corpus, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha efectivizado. El juez constitucional, Vanil Molina, de la ciudad de Puerto Viejo, fue quien otorgó el habeas corpus debido a la situación de la salud del ex vicepresidente Jorge Glass, que además de la salud que tiene complicada por estos 5 años de estar detenido de forma injusta, se ha complicado con el tema del COVID. Es por esa razón que una vez otorgado el habeas corpus, fue emitida la boleta ya de excarcelación. Pero pese a eso, tanto el director de la cárcel 4, el ministro del Interior y el propio presidente, el banquero Lasso, han impedido que Jorge Glass salga en libertad. Recordarles que en este 2 de octubre del 2017, que fue detenido de forma injusta, a la fecha van a ser 5 años que el compañero Jorge Glass ha estado detenido en la cárcel 4 al inicio, luego trasladado a la cárcel de Cotopaxi y nuevamente en estos últimos meses regresó acá a la cárcel 4. Lo decimos de forma injusta porque hasta la fecha no han podido encontrar unas pruebas reales en donde se indique que el compañero Jorge Glass ha tenido dinero, ha perjudicado en tal o cual cosa. Todo ha sido solo suposiciones y especialmente ha sido una persecución política. Lamentablemente este 17 de agosto también fue negado otro habeas corpus que se seguía aquí en Quito, en la capital, y de esta forma nosotros podemos ratificar la persecución política que tiene este gobierno contra todos los compañeros revolucionarios. La comunidad internacional ha estado atenta y está haciendo un seguimiento a lo que está pasando acá en el Ecuador con el habeas corpus otorgado al compañero Jorge Glass. Hay pronunciamientos de la CIDH, del Parlamento Europeo, de juristas internacionales, tratando de presionar de que se efectivice el habeas corpus acá en el Ecuador en favor del compañero Jorge Glass. Nosotros estaremos atentos para ver qué sucede en los próximos días y si hay alguna novedad, pues estaremos tratando de informarles. Desde acá un saludo muy especial a todos los compañeros revolucionarios, especialmente a nuestro compañero Lula, que sabemos que muy pronto regresará al poder. Hasta la próxima. Aí vocês viram o Fernando, que é da Assembleia Cidadana Plaza de Teatro,
que é irmão do Biron, que veio falar com a gente aqui na praça. Eles estão aí na resistência contra o golpe no Equador, pela liberdade do Jorge Glass, e estamos juntos, e é muito legal ver essa... E é isso que o companheiro Rui estava falando, que quando a revolução vier, esse período pré-revolucionário é um atrás do outro. A gente vai vendo os exemplos e vai se inspirando com os exemplos de luta dos países vizinhos, dos companheiros trabalhadores em todo o mundo. Antes de passar, eu queria falar que a Carla Silva, lá de Birmingham, mandou um super sticker para a gente. Obrigada, companheiro, saudade da sua presença aqui no Correspondente. E a Luísa Maranhão também mandou um super sticker, try again, né? Acho que é para a gente tentar de novo. Na semana que vem a gente mostra os vídeos. A Beth falou que queria ver o vídeo da Sérvia. Eu vou ver se eu consigo colocar alguns que a gente queria passar essa semana no canal Internacionalismo, que é um dos canais aqui da Causa Operária TV. E aí, companheiros, passamos para a OTAN ou vocês querem passar para... Qual que é o próximo? Ucrânia ou OTAN? Eu queria dar uma notícia rapidinho da Ucrânia. Vai lá. Como a gente estava no Congresso, a gente não pôde noticiar isso daí, né? Aconteceu há 2 semanas atrás, exatamente, também foi numa quinta-feira. A Anistia Internacional, né, um órgão do imperialismo, publicou no dia 4 de agosto um relatório onde eles admitem que o exército ucraniano coloca os civis da Ucrânia desnecessariamente em perigo. Eu não sei se isso chegou a ser noticiado no Brasil, né? Eles depois de muito atraso, né, aí, sei lá, 6 meses de guerra já, o pessoal assume de que os ucranianos eles estabelecem infraestrutura militar dentro de quarteirões de moradias ou em escolas, em hospitais, e eles executam ataques a partir dessas localizações. Pelo menos 19 localizações foram listadas, 19 localizações distintas, né? E por conta disso eles acabam atraindo um contra-ataque para as mesmas posições, o que leva a ataques a baixas civis na população, né? A produção pode mostrar, inclusive, a website, né, mostrando esse relatório, né? É engraçado se você dá uma olhada na matéria, porque eles procuram, né, dar uma maquiada. Eles falam que a gente tá relatando isso porque é verdade, mas isso não justifica de maneira nenhuma os crimes de guerra da Rússia, blá, blá, blá. Eles publicaram isso e eles tomaram fogo da imprensa, dos governos e tal. A Ucrânia reclamou, falou que eles estão fazendo propaganda russa, aquela ladainha, né? Se a gente voltar depois no texto lá, eles resolveram repetir mais vezes que eles são contra a Rússia e moveram do fim do texto para o começo, essas declarações falando que isso não justifica o que a Rússia está fazendo e tal, mas, bom, aí o estrago já estava feito, né? Isso que eles publicaram mostra que a Rússia, mesmo através de um órgão imperialista, né, ela está violando o direito internacional, porque eles não estão realizando a evacuação de civis nas regiões onde eles fazem operações militares. A Ucrânia, né, Felipe? Isso, desculpa. O que eu falei? Você falou a Rússia. A Ucrânia... desculpa. Direitos, e não só isso, né? Eles mandaram aquelas bombas pétalas, eles mesmos atacam civis. No site do Internacionalismo, a gente tem vários vídeos dos civis contando como que eles atacam a própria população ucraniana. Bom, sim, né? O que deixa eu dar falando aqui. Comentário a respeito. É importante, né? Saiu aí essa declaração da Anistia Internacional, mas a gente tem que a situação é ainda mais grave, né? Mas peraí, antes de entrar nesse, deixa o Felipe terminar e falar que a chefe da Anistia Internacional teve que pedir para sair depois do... Isso. Vai. Isso, essa é a pior parte, né? Tipo, então, primeiro, o relatório não era exatamente uma novidade, porque o mesmo relatório, a produção pode mostrar também, já tinha sido emitido antes, há uns 2 meses antes, da ONU, mas ele tinha passado despercebido,
né? Esse relatório que é do final de junho. Aí a imprensa tentou dar uma passagem de pano, falou que, nossa, é um absurdo publicar isso daí, porque eles não estão levando em consideração que isso é uma guerra, o que é um argumento meio fraco, porque você pode usar esse mesmo argumento para você também justificar a baixa civil que acontece como efeito colateral, né? O que é uma coisa que eles não usam para, por exemplo, passar um pano para a Rússia, eles passam um pano só para a Ucrânia. Mas o mais absurdo é que, após isso aconteceu, esse relatório foi emitido pela escritório da Anistia Internacional na Ucrânia. A diretora desse escritório, ela se demitiu, quer dizer, né? Mandaram ela se demitir. E o mais absurdo é que o que a Anistia Internacional Global afirmou em seguida, né? Eles procuraram se distanciar do relatório, né? Não apagaram ele porque ia ficar muito feio, né? Mas aí eles falaram, a gente publicou, mas é porque a gente não pôde. Eles falaram isso, que é porque a gente não pôde ver o relatório antes deles publicarem. É complicado esses comentários, né? Porque os caras já entregam para quem que eles trabalham, né? Quer dizer, se eles soubessem que eles iam publicar uma verdade inconveniente para a OTAN, eles não teriam publicado o relatório, né? Poxa, né? E não só civis lá no Donbass estão ameaçados e na Ucrânia estão ameaçados pela essa guerra, né, Cláudio? Todos nós estamos mundialmente. Vai, Cláudio. A população do mundo inteiro está sendo francamente ameaçada. A gente vê aí que a imprensa não pode publicar a esse respeito, né? Nem mesmo a Anistia Internacional, que tem fortes vínculos com o próprio imperialismo, mas afinal eles têm que falar a verdade, né? Então, está falando que eles não podem nem minimamente falar a verdade. Essa questão aí em relação aos civis é muito grave. Se a gente vê que a Ucrânia e que o imperialismo, que a própria OTAN aí está na Ucrânia, está baseada nos nacionalistas, em grupos fascistas, né? A gente consegue entender isso, que é o que a gente vem noticiando aqui desde o início do conflito. Mas tem a situação mais grave, aparentemente, que teve a reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, sobre os ataques ucranianos contra a usina de Zaporozhye, que é a maior usina nuclear da Europa, está ocupada pelas tropas russas, né? O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica disse que a situação nas instalações tem piorado e no dia 5 de agosto ela foi alvo de ataques de artilharia. Qualquer catástrofe nuclear seria uma missão de emergência, ou seja, a Rússia está solicitando uma inspeção aí das Nações Unidas nessa usina que está sendo alvo de ataques por parte das forças ucranianas, né? Os Estados Unidos diz que não vai mandar nenhuma missão enquanto a Rússia não entregar completamente a usina, ou seja, cria aí um impasse. A gente sabe que os Estados Unidos forneceu os mísseis para a Ucrânia, eles têm total controle sobre esses mísseis. Se tiver um ataque aí dos ucranianos contra essa usina, vai ser uma catástrofe nuclear, né? A gente não sabe até que ponto o imperialismo pode chegar nesse aspecto, mas também isso pode gerar também uma reação nuclear da Rússia. A gente está aí num ponto de desespero dos ucranianos, que estão sendo derrotados, né? Essa que é isso que acontece, né? Quando a responsabilidade completa do imperialismo realmente parece que não tem importância nem para o imperialismo, nem para a imprensa da Europa, porque isso também não está sendo noticiado, né? Vai, Felipe. Só colocar uma coisa rápida, né? Quando saiu essa notícia, uma semana atrás, eu fui atrás e tentei ler o que estava na imprensa burguesa. O que é curioso é que, se você lê as notícias lá na Alemanha a respeito disso, é muito confuso. Eles não deixam claro quem que está atacando a usina.
Ele só fala que a usina está sendo atacada, tipo, alienígenas do espaço sideral estão atingindo a usina nuclear. Eles não falam que é os ucranianos. É muito confuso o texto, parece que eles removeram todos os sujeitos da oração, deixaram tudo em terceira pessoa, assim, para ficar... está acontecendo, você sabe quem, é muito complicado. Eu li uma matéria da CNN enorme, super cheia de fotos e coisas interativas, falando que foi a Rússia que se auto-atacou ali dentro da usina. As mentiras continuam, né? A gente vem falando aqui desde o começo do conflito que as mentiras do imperialismo são inacreditáveis. Escalofriantes, e é muita cara de pau, e eles não estão nem aí, né? Se atacarem, a Rússia já falou, se atacarem aqui, a gente vai contra-atacar. A Europa, Estados Unidos. Se atacar a usina nuclear mais grande da Europa, vai ser já é equivalente a uma catástrofe nuclear, né? Equivalente a Chernobyl, uma coisa assim. Vai ser um outro Chernobyl que eles vão de novo culpar os russos. Exatamente. Companheiros, a gente tem um vídeo do Cláudio aí na cumbre contra a OTAN, na cúpula contra a OTAN. Queria mostrar só mais uma fotinho, se a produção quiser escolher qualquer uma aí do congresso, do 11º Congresso do PCO. A gente queria mostrar os militantes cantando a Internacional, mas eu vou tentar postar lá no final. Os militantes cantando no final, a gente finaliza o programa, né? Não vai dar porque a gente tem o seu vídeo. Então, ou é um ou é outro. Vamos terminar com o seu vídeo, Cláudio. E na semana que vem a gente passa o do Congresso dos Militantes Cantando o Internacionalismo, a gente conta mais do Congresso, fala mais da luta pela soberania do Brasil, pela soberania da Amazônia, fala mais das campanhas do Lula presidente. Vamos terminar o programa, pode ser, Cláudio? 4 minutinhos aí da sua fala. Você quer falar alguma coisa, explicar alguma coisa do vídeo? Posso falar antes, ou um pouco antes e depois? Pode falar, termina com o vídeo. Tá, eu queria falar que a gente está aqui mostrando internacionalismo. O programa a gente está procurando ilustrar com as notícias internacionais exatamente o que foi colocado no Congresso, né? A gente não está tentando, na verdade, a gente está fazendo isso. O que o companheiro Rui colocou da situação internacional, a gente tem isso refletido concretamente nas notícias que a gente vem vinculando aqui no internacionalismo, né? A gente está na luta política fora do Brasil, assim como o PCO está na luta política dentro do Brasil. Então a gente pode dizer que o PCO está na luta política no mundo inteiro. A gente é um país internacional, é um partido internacionalista, né? A gente está aí na contracumbre da OTAN, que é um chamado que o camarada Rui fez no Congresso, que a gente precisa aí integrar uma frente ampla anti-imperialista. Isso não se restringe ao Brasil, no mundo inteiro, né? O PCO, o documento que foi exibido aí, que foi disponibilizado no Congresso, ele é uma leitura política muito avançada em termos internacionais, né? De política internacional para a luta da esquerda e defesa do proletariado, para uma frente ampla anti-imperialista mesmo. E a gente está levando isso adiante aqui na Catalunha e participando dessa frente contra a OTAN, né? E um aspecto importante de frisar é que nessa frente, né, contra a OTAN, que aconteceu aqui, a gente não tem a presença de nenhuma das organizações que se dizem da Quarta Internacional. A gente tem, sim, diversas dessas organizações aqui na Catalunha, em Barcelona. A gente tem aí que a maioria dessas organizações estão uma vinculada ao PSTU e muitas outras vinculadas
cada uma a uma diferente corrente do PSOL. Eles não se fazem presente nessa luta anti-imperialista contra a OTAN, né? Não é nenhum acaso isso, né? Não é ocasional. A gente não tem, inclusive, né, um apoio franco internacional de defesa da Rússia aqui na Catalunha, mas a gente tem duas frentes que seriam realmente internacionalistas, que tem uma franca defesa da Rússia no conflito. A gente tem duas organizações, uma que é a FAI, Frente Anti-Imperialista Internacionalista, mas ela não tem presença aqui na Catalunha. E Cláudio caiu. Digo, eu estou vendo o Cláudio aqui, mas parece que ele caiu para a produção. Coloca o vídeo dele, então, né? Podemos colocar. Na semana que vem, o correspondente internacional está de volta. A gente tem muito a falar da agitação das massas pelo mundo. Estamos muito animados com essa próxima nova fase e o PCO vai estar aí ajudando os trabalhadores e informando e trazendo notícias, tentando trazer a verdade e uma liderança aí do pensamento marxista no mundo inteiro. Vamos terminar com o vídeo do Cláudio e na semana que vem o correspondente internacional está de volta. Valeu, companheiros. Tchau, companheiros. Se uno busca en internet, con net, puede saber todas las inversiones que se hacen alrededor de todo el mundo, miles de think tanks. Voy a encontrar esto ahí en Golpe de Bolivia, en los movimientos de contra de Cuba. Los nombres no cambian mucho, siempre es democracia y no sé qué, democracia y trabajo, democracia, ¿no? Sí, por los derechos de la democracia, pero son públicos, pero no en la prensa, eso no sale en la prensa, porque también financian la prensa, también financian los periodistas, con bolsas de estudios, galardones, ¿no? Entonces esto no sale, hemos hecho la denuncia, esto no fue seguido por la prensa. No fue seguido por la prensa, lo que fue seguido por la prensa ha sido el ataque contra nuestro partido. Nadie ha refutado esto, los datos aportados, ha hecho ataques morales, como funciona la prensa imperialista. Entonces, la NET, a través de Global American, Open Society Foundation, Ford Foundation, financia el IRE, Instituto Regional para Empresa e Estado, está ahí trabajando para IRE, el señor Guilherme Boulos, la figura ahí política de izquierda, nueva izquierda, más representativa en Brasil, llamamos izquierda imperialista. Tiene ahí Juliano Medeiros, presidente del PSOL, Tasso Genro, padre del PSOL, Sergio Echegoi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por el golpe de Estado, ha salido de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad de IRE, mismo lugar que trabaja a la izquierda de Guilherme Boulos, ha salido para componer el gobierno Michel Temer. Él ha puesto Brasil ahí en la OTAN como se ha citado.
También está ahí el jefe de la Policía Federal, que ha hecho la prisión coercitiva de Lula. Entonces, esto, como no hay tiempo de explicar todo esto, tenemos en nuestra web todavía, porque la web está con orden de bloqueo en todas nuestras redes sociales por el Superior Tribunal de Justicia, el señor Alejandro de Moraes, que es el mismo que va a presidir el Tribunal Superior Electoral por las elecciones. Ha hecho esta determinación que no cabe en la ley, por las fake news que siquiera existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, este candidato Guilherme Boulos, que actuó en contra del Partido de los Trabajadores por el golpe de Estado, con el No Vai Ter Copa. O sea, en 2012 empieza el golpe de Estado con una campaña financiada por la Ford Foundation, que financiaba la campaña contra la Copa del Mundo de Brasil en las escuelas públicas. Esto es la desmoralización del pueblo, la desmoralización de los partidos políticos, de las alianzas políticas. Por esto no podemos bajar nuestras banderas, porque esta es una política imperialista de esconder los partidos y las organizaciones políticas. Bolivia durante muchos años era categorizado como un país más pobre, todo por los tratados